como é que nós nos sentimos quando somos convidados para uma festa? Em geral, honrados, né, assim, dignificados, felizes, não? Até já entusiasmados, cheios de planos, né, sobre o modo como nós vamos comemorar, né, como nós vamos celebrar aquela ocasião festiva. Sabem que uma grande imagem, né, presente na Sagrada Escritura, no Antigo e no Novo Testamento, para falar sobre o desejo de Deus em relação a nós, é a imagem de uma festa. Eu acredito que essa imagem, não, com a força desse símbolo, devia nos ajudar nesse final de semana a ir mudando talvez a nossa percepção, o nosso olhar sobre a nossa fé, sobre a nossa vivência cristã e sobre o tipo de esperança alegre que nós já deveríamos ir nutrindo nesta vida. Porque, infelizmente, não é incomum que nós encontremos assim cristãos que vão vivendo a fé, não com um rosto assim meio pesado, com um tom meio fúnebre, né? Com certa percepção assim de que a fé ou a vontade de Deus, os mandamentos de Deus são uma coisa aborrecida, pesada, que vem em prejuízo da nossa autonomia, da nossa liberdade, do nosso senso de realização pessoal, quando na verdade o projeto de Deus, a vontade de Deus a nosso respeito é lida, né, em tantos lugares da Sagrada Escritura sob esse símbolo de festa. Né? Se nós voltamos, né, ao Antigo Testamento, a profecia de Isaías diz que no final dos tempos Deus vai dar um grande banquete, vai fazer uma grande festa na qual e para a qual vai reunir todos os povos do mundo inteiro. É um grande banquete de salvação, uma grande festa de salvação. No Salmo 22, 23, que nós conhecemos bastante até, não? Que começa assim: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ali, um pouco à frente, né, poucos versículos depois, nós rezamos assim: preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Quer dizer, nós falamos sobre o modo como Deus nos convida para uma refeição, para um banquete, para uma celebração, para uma festa, bem à vista dos nossos inimigos. E como nos cumula com a sua graça, com a sua força. Não? Com óleo vós ungis minha cabeça, meu cálice transborda. Não? Exultação, felicidade, alegria. Quando nós vamos aos evangelhos, nosso Senhor, no Evangelho de São Mateus, contando uma série de parábolas sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, numa delas fala sobre os empregados que foram enviados, não? Às esquinas, às praças, foram enviados a todo tipo de pessoas para convidarem essas pessoas para a festa de casamento do filho do rei. Quer dizer, foram enviados como emissários, como portadores da notícia de que os homens estavam sendo convidados para uma festa, a festa de casamento do filho do rei. No Evangelho de São João, nosso Senhor Jesus Cristo realiza seu primeiro milagre dentro de uma festa de casamento. Não é à toa. No Apocalipse, nós vemos a Jerusalém Celeste descrita como uma reunião festiva, uma assembleia, uma exultação de anjos e de santos diante do trono da majestade de Deus e do seu Cordeiro. Quer dizer, essa imagem, esse símbolo de festa perpassa, de algum modo, a história da salvação e a revelação presente nas Escrituras, e deveria, como nós dizíamos, se imprimir sobre nós nesse final de semana com novas perspectivas sobre a nossa fé, sobre a nossa vida cristã e sobre o modo como nós devíamos ir alimentando esperança alegre, não? Já e motivada nesse mundo. Porque se nós estamos sendo chamados para uma festa, nós não vamos exatamente a uma festa angustiados, tristes, né, pesarosos, assim, em tom meio fúnebre, né, e desesperançoso. Ao contrário, nós vamos assim motivados, felizes, atentos, né? Enfim. Nós escutávamos São Paulo dizer na segunda leitura, né, que em Cristo Deus nos reconciliou consigo. Está aqui o centro, está aqui o coração do Evangelho. Não? A própria palavra Evangelho significa boa notícia, né? Um anúncio feliz. Qual é o anúncio feliz? Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho
para que o mundo seja salvo por ele, para que o mundo seja reconciliado com ele, para que os homens sejam reconciliados com o Pai nele. Essa é a boa notícia da salvação. Começou já nesse mundo a grande festa da salvação, que está chamada a se manifestar de forma plena na vida eterna. Mas começou já para nós. Em cada alma reconciliada com Deus, começou já essa festa, essa alegria da reconciliação. Nós escutávamos, não dentro da parábola do filho pródigo, que ocupa quase todo o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, nós escutávamos como o pai que acolheu o filho que andou longe dele, dispersou os bens numa vida dissoluta, não desenfreada e etc., chegou até o fundo do poço. Nós vamos até comentar um pouco sobre isso logo adiante, mas depois lembrou-se, né, do seu pai e reconheceu e voltou ao seu pai. Nós víamos como o pai, acolhendo-o com compaixão, o abraçou, o cobriu de beijos, restituiu com uma série de sinais de amor e de predileção a sua dignidade de filho e o seu lugar de filho, e como convidou, né, os amigos e a família inteira para fazerem uma festa, um banquete. Vamos matar um novilho cevado e fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Quer dizer, festa de salvação ao longo da Sagrada Escritura, festa de salvação, de reconciliação dentro do Evangelho de hoje, e nós já íamos já com uma interpretação de São Paulo na segunda leitura dizendo: essa é a boa notícia. Essa festa para a qual nós estamos sendo chamados, que é a festa eterna da salvação, já começou nesse mundo por causa da paixão, morte e ressurreição do Filho Jesus, no qual Deus nos reconciliou com Ele. Porque nele, né, se nós o abraçamos, se nós o acolhemos com fé, nele nós começamos a participar, já nesse mundo, das alegrias da vida eterna, ainda que não de forma consumada, perfeita. Então, festa na Sagrada Escritura, festa no Evangelho de hoje. Nós estamos sendo convidados para essa festa de salvação. Falando em festa, falando em mudança de perspectiva, não? Em relação à nossa própria vida cristã, em relação ao modo como nós vamos assim animados, não? Esperançosos em Deus para esta alegria que não passa, adivinhem só que tipo de mudança de perspectiva nós poderíamos colher também nesse final de semana a respeito de uma festa que nós chamamos de reconciliação. É o sacramento da confissão, né? Também chamado sacramento da penitência ou da reconciliação. O Papa João Paulo II gostava muito dessa parábola, né? E em dois dos documentos do seu magistério, numa carta chamada Reconciliatio et Penitência, não reconciliação e penitência, que fala sobre o sacramento da reconciliação, e depois num outro documento chamado Dives in Misericordia, né? Rico em misericórdia, no qual ele fala sobre o amor fiel e misericordioso de Deus. Nesses dois documentos, o Papa João Paulo II faz uma teologia bonita, não? Uma análise, uma espécie de lexio divina sobre justamente esse trecho do Evangelho que nós ouvimos hoje, é a parábola do filho pródigo. Para nós lermos aí dentro da parábola o próprio sacramento da reconciliação. E é o que nós queremos fazer agora, nesse momento. Não porque Deus deixou nesse mundo já como sinal do convite e como realização da reconciliação com Ele, Deus deixou já nesse mundo esse mistério, essa festa de reconciliação, que é o sacramento da misericórdia divina, é o sacramento da penitência ou da confissão. Muito bem, nós escutávamos na parábola, então, uma série de desdobramentos sobre o extravio do pecado, o extravio que causam os pecados em nós. Não? A falta de amor em relação a Deus, a indiferença, o desprezo, a dessensibilização em relação à virtude da caridade, em relação ao amor de Deus. Nós escutávamos, não? Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Não? Quer dizer, pediu a herança com o pai ainda em vida, o que significa dizer: eu não me interesso de ti, propriamente falando, não? Eu não tenho zelo, eu não tenho exatamente amor, não por esta nossa relação. Me interessam os teus bens, me interessa a minha autonomia, me interessa a minha perspectiva.
É como uma espécie assim abre aspas, de assassínio, não? Do pai dentro de si. Não? Pedir a herança com o pai vivo, a herança é uma coisa que se recebe depois da morte dos pais, não? É como uma espécie assim de morte em vida, não de matá-lo em vida. Eu estou interessado comigo, não? E não da nossa relação. Juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Essa viagem, né, que os homens fazem quando vão assim iludidos com um senso de realização própria, que vão longe de Deus, não? Partiu para uma terra distante. Símbolo da grande viagem que cada homem faz para longe de si, da própria dignidade de filho de Deus, não? Feito à sua imagem e semelhança, redimido em Cristo, vai longe de Deus. Esbanjou, perdeu tudo numa vida desenfreada. A perda do critério, não? Essa insaciedade, não? De uma vida voltada sobre prazeres, sobre satisfações, esse, quase poderíamos dizer, esse abismo sem fundo, não? Em que os homens se lançam, não? Quando vão ávidos de encontrar-se só nos seus prazeres, só nas satisfações que as criaturas lhes dão. Esbanjou tudo numa vida desenfreada. O desejo humano imoderado, não? Insaciável, que não encontra descanso no meio das criaturas, no meio de uma vida dissoluta. Houve então uma grande fome na região e ele começou a passar necessidade. Quer dizer, ele que, faltando amor em relação a Deus, em relação ao seu pai, não? Deus na parábola, ele que se afastando do pai pela ilusão da satisfação e de uma vida plena de significado só em relação a si mesmo e aos próprios prazeres, ele que saiu assim iludido com essa promessa de felicidade, começou a passar necessidade. A desilusão, o vazio que causam os pecados, não? É o símbolo do vazio do coração, daquela expectativa de felicidade e de plenitude que não se alcançou com o pecado. Não? E que deixa dentro de nós esse dissabor, esse amargor. Começou a passar privação, necessidade. Ele então foi buscar trabalho, não? E o mandaram cuidar dos porcos. E ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Esse é o fundo do poço. Não? É o abismo da desfiguração do pecado. Não? É o que causa em nós, né, a perda de Deus, o alijamento de Deus. Não? É nós não nos reconhecermos mais feitos à sua imagem e semelhança, chamados à salvação e à vida eterna no seu Filho. Não? É a redução da própria dignidade numa condição que é inferior à daqueles animais que eram considerados impuros para os judeus, que eram os porcos. Queria matar a fome com a comida que os porcos comiam e nem isso lhe davam. Não? Quer dizer, toda essa história, não? Todo esse drama do pecado, simbolizado, descrito de forma resumida na parábola, é também a história de como nós nos afastamos de Deus, não? Mas atenção, nós dizemos que estávamos lendo o sacramento da reconciliação dentro da parábola. Logo depois o que acontece? Um exame de consciência. Ele caiu em si e fez assim o reconhecimento dos próprios pecados. Disse, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. É o exame de consciência, não? Quer dizer, ele se lembrou da casa do seu pai, ele se lembrou, em alguma medida, de quem era, embora reconhecesse que não merecia mais ser tratado como filho e estivesse disposto a pedir que fosse tratado como um escravo, não? Como um servo. Se lembrou do seu pai. E o exame de consciência que ele fez, eu acredito que pode, em muitos aspectos, servir como estímulo para o nosso exame de consciência cada vez que nós buscamos nos confessar. Por quê? O exame de consciência que ele fez reconhece as próprias culpas. Pequei contra Deus e contra ti. Quer dizer, é uma visualização sincera, clara, né, dos próprios limites e dos próprios pecados, junto com uma maturidade responsável de quem assume a responsabilidade pelo mal que fez, de quem não terceiriza a culpa. Eu pequei contra Deus e contra ti. Né? Quer dizer, como nós dizemos no Salmo 50, não?
por minha culpa, ou no ato de contrição, por minha culpa, minha tão grande culpa. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos, diz o Salmo 50. Dizer, responsabilidade nossa, do mau uso da nossa liberdade, seja por fraqueza, seja por malícia. E, no entanto, a coragem também, não de deixando-se mover pela recordação do Pai, e aqui a graça que Deus nos concede para a nossa contrição, a coragem também de, deixando-se tocar por essa recordação, se arrepender e retornar. Vou levantar-me, vou voltar para o meu Pai. Que coisa boa que nós façamos também o nosso exame de consciência para ir à confissão desse modo, com essa sinceridade, com essa clareza e ao mesmo tempo com essa abertura ao arrependimento e a uma assunção madura das nossas próprias responsabilidades, que nos façam também abrir-nos para o dom da reconciliação com Deus, para o dom de uma vida nova. E logo depois, o encontro com o Pai. É assim, quando nós nos colocamos a caminho da confissão, é para encontrar com o nosso Pai, dentro do sacramento. Bonito na parábola, quando nós escutamos assim, quando ele ainda estava longe, seu pai o avistou e correu ao seu encontro. Para pensar sobre a fidelidade de Deus, não a fidelidade desse pai que o estava esperando, estava ali pronto a acolhê-lo quando voltasse. Nos faz pensar enquanto a medida de Deus e o coração de Deus, como a lógica de Deus é diferente da nossa, porque a um filho ingrato como esse, talvez surgisse do nosso coração a vontade espontânea de devolver com justiça o que ele merecia. Não? Quer dizer, repreensão, severidade. Não? Por que foi fazer isso? Etc, etc. E um sem número de palavras, um sem número talvez de acusações para fazê-lo voltar à consciência. E nada disso é a medida de Deus. Não? Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. Seu pai o avistou e sentiu compaixão. É assim que nós voltamos para Deus no sacramento da misericórdia, da reconciliação, para sermos misericordiados por Deus, para sermos abraçados por Ele, para termos o nosso mal cancelado, apagado nesse abraço de misericórdia. Sentiu compaixão e correu-lhe ao seu encontro para cobri-lo de beijos. Abraçou-o e cobriu de beijos e mandou que trouxessem a melhor túnica, que lhe colocassem anel no dedo e sandália nos pés. Como quem diz, tu esqueceste de quem tu és, mas eu não me esqueci de quem tu és para mim. Não? Quer dizer, tu esqueceste da tua filiação, eu não me esqueci de que tu és o meu filho. Não? Vejam que o pai não deixou ele terminar o discurso que ele tinha preparado. Não? Ele tinha preparado o discurso dizendo, pequei contra Deus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. O pai não deixou ele terminar de pedir para tratá-lo como a um dos seus empregados. Mandou trazer a dignidade, um sem número de sinais de amor e de predileção para cobri-lo de volta com a dignidade que ele tinha perdido, com a própria verdade que era a verdade dele. Tu és meu filho. Tu és meu filho. Trazei um novilho e matai-o, vamos fazer um banquete. E começaram a festa. Nós falávamos sobre como essa alegria da reconciliação está presente ao longo da Sagrada Escritura e está presente na parábola. E, meus caros, é essa experiência de que nós nos aproximamos, quando nos deixamos reconciliar com Deus, era o pedido, era o chamado de São Paulo na segunda leitura. Irmãos, nós vos exortamos, deixai-vos reconciliar com Deus. É dessa alegria, é desse abraço, é dessa experiência de misericórdia que nós nos aproximamos, quando nós nos deixamos tocar pela graça de Deus e pelo seu amor redentor, que nos quer chamar à reconciliação, e é dessa alegria, é dessa experiência de misericórdia que nós nos afastamos, que nós corremos quando nós vamos longe de Deus. Para pensar que devemos olhar para o sacramento da confissão com esses olhos, para ler essa parábola vivida dentro do sacramento. Uma festa, uma grande festa da reconciliação dos pecadores. É assim que é descrito o coração de Deus dentro do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Há mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende, que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão, ou que pensam não precisarem de conversão.
há mais alegria entre os anjos de Deus. Né? É a alegria do coração de Deus atrair-nos para si, mover-nos à contrição, ao arrependimento e à mudança de vida, mover-nos à confissão sincera dos nossos pecados, que nos reconcilie com Ele. É a alegria do coração de Deus. E por isso, meus caros, é dessa festa que nós nos aproximamos quando queremos nos confessar, quando nos colocamos a caminho da nossa confissão. Bendito seja Deus por essa experiência de misericórdia que nós todos já experimentamos, eu espero, não, em algum momento da vida e até em alguns momentos privilegiados de forma mais forte, não, de forma assim mais sentida, que talvez nos tenha trazido tantas lágrimas, não, aos olhos, enquanto íamos sentindo derramar-se sobre nós o amor de Deus misericordioso que, não olhando para os nossos pecados, mas regenerando-nos na abundância da sua misericórdia, nos trouxe de volta para a amizade dele. Essa é a bem-aventurança de que diz nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha, dizendo, bem-aventurados os que choram. Não? É a interpretação de Santo Agostinho. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quer dizer, aqueles que se abrem a receber de Deus esse dom de lágrimas, que é o dom do arrependimento dos próprios pecados, bem-aventurados, felizes somos nós se choramos os nossos pecados com arrependimento dentro da confissão, porque nós seremos consolados pela graça de Deus. Seremos consolados pela ternura de Deus. Não? Grande chamado que a igreja nos dirige nesse domingo da alegria, esse quarto domingo da quaresma, às iminências, né? Às proximidades da Páscoa, justamente para nós celebrarmos a Páscoa com coerência, né? Com essa alegria de reconciliação e de paz dentro da nossa alma, para celebrarmos a vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte, com essa repercussão viva dentro de nós, estando em amizade dele. Atenção, porque a parábola terminava com o coração fechado do filho mais velho. Né? Dizer, na parábola é a imagem dos fariseus e dos escribas, né, que não estavam satisfeitos com o modo como o filho Jesus acolhia e chamava os pecadores, convidando-os à conversão, convidando-os à salvação. Mas pode ser que esse fechamento de coração se encontre também aqui dentro e aí dentro. Não? Quando nós nos voltamos, não, em relação aos outros, a julgá-los e a dizer, bom, esse daí não merece a misericórdia. Depois de tudo que fez, depois de tudo que aprontou, bom, não merece. Não? Esse daí não é digno, não. Cuidado, hein? Porque esse fechamento, esse endurecimento de coração pode estar presente dentro de nós quando nós estamos sendo chamados, ao contrário, a, uma vez perdoados, uma vez misericordiados, interceder pela nossa conversão, pedir a Deus pela nossa conversão e pela conversão dos outros, realizar obras que vão em benefício, que colaborem em justa medida na conversão dos outros e a alegrar-nos pela emenda de vida dos outros. E não a julgá-la impossível ou não a tratá-la como uma coisa que fosse ruim, que as pessoas não merecessem. Né? Irmãos, para terminar essa homilia, Deus nos está convidando a todos para uma festa. Festa de salvação, que começa nesse mundo já com esta festa da reconciliação que nós chamamos confissão, que nós chamamos experiência do amor misericordioso de Deus. Nós estamos nos dirigindo na quaresma para a festa da Páscoa. Nós, na primeira leitura, escutávamos o povo que, por meio de Josué, entrou na terra prometida para fazer uma festa, para celebrar a Páscoa. Nós estamos nos aproximando também da celebração da Páscoa, não do Antigo Testamento, mas da Páscoa da Nova e Eterna Aliança. Deus nos preparou nesse mundo já um banquete de salvação. Né? Nós cantávamos no Salmo responsorial, provai e vede, quão suave é o Senhor, né? Como o Senhor é bom. O verbo, né? Gustare, gustate et videte, quoniam suavis est Dominus, que está lá no latim nesse salmo, é para dizer sobre o modo de saborear com a boca a bondade de Deus. E me digam, não é exatamente isso? Nós dizemos assim, né, no nosso português, quando dizemos degustar. Né? A palavra vem do mesmo verbo, gustare, em latim. Provai, nós utilizamos assim também para provar comida, não? Provai e vede como o Senhor é bom. Deus nos deu já nesse mundo, né? No final da parábola nós escutávamos um banquete, uma festa, né? Uma alegria em forma de festa e de banquete pela volta do Filho. É o banquete dos reconciliados, é o banquete dos filhos, que Deus já deixou para nós nesse mundo, para saborearmos com os lábios, com a boca, com a alma, com o coração, a sua bondade
para irmos celebrando o seu amor misericordioso ao longo dessa nossa vida, em preparação para a festa e para a alegria que não se acabam, para a qual nós estamos todos chamados.